Marcos 3:13 diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém. Antes de sentar, vamos falar com Deus. Senhor, continua falando conosco nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, com liberdade. Ultrapassa as limitações humanas e toca no íntimo da nossa alma, do nosso ser. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença e de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Este texto com frequência fala ao meu coração e nos últimos dias mais uma vez tem falado comigo. Eu sei que é o próprio Espírito Santo chamando, e por isso compartilho com a igreja para que também sirva de edificação espiritual para os irmãos. Um relato da escolha dos 12 apóstolos, nos versículos seguintes fala o nome de cada um deles, e se você depois dedicar tempo em pesquisar a história de cada um deles, é claro que vai dar um pouquinho de vergonha, o quanto esses homens se dedicaram e a maneira como eles partiram nos traz instruções maravilhosas. Mas hoje vamos focar no momento da escolha, no momento da chamada. Esses textos, esses versículos que nós lemos mostram a essência do chamado cristão. Não apenas para os apóstolos, para os discípulos, para todos nós, não só pastores, líderes, mas cada membro. Todos nós precisamos entender o segredo que está contido aqui nesses textos, nesses versículos que nós lemos, porque Jesus ainda chama hoje, Jesus escolhe e Jesus envia a pregar. Ele continua fazendo até hoje, escolhendo, chamando e enviando. E a pergunta que nós vamos pensar juntos nessa noite é: como tem sido a nossa resposta a esse chamado do Senhor? Como nós temos reagido ou respondido ao chamado do Mestre? Ao longo deste culto, em alguns momentos, essa palavra foi falada, inclusive neste último louvor. O seu amor nos chama e nós reconhecemos a dependência. E será que nós estamos atendendo verdadeiramente a este chamado do Senhor, este clamor do Espírito Santo? O primeiro versículo que nós lemos, versículo 13, diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então é o primeiro passo, bem claro, bem explícito, responder ao chamado do Senhor. O que os apóstolos fizeram, os discípulos atenderam a este chamado, e é o que nós aqui também precisamos responder ao Senhor. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender nesse texto. O Senhor continua chamando e nós precisamos responder a este chamado. Lá em João 15:16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós precisamos manter esta convicção de que o Senhor nos escolhe e nos chama, não por causa da nossa força, do nosso mérito pessoal, não por causa de alguma hereditariedade, não por causa de algum jargão em um momento de ápice emocional que alguém possa dizer, não por uma escolha humana, pelos critérios humanos, mas porque na sua soberana sapiência Ele nos escolhe e nos chama. Ao chamado universal para a salvação, mas aqui me refiro mais ao chamado específico para nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos. Logo em seguida vamos falar sobre isso. É Ele que chama, é Jesus quem nos chama, e nós precisamos atender a este chamado. Muitas pessoas têm dificuldade em se entregar ao chamado do Senhor, porque o inimigo começa a lançar dúvidas na sua mente. Será que eu mereço?
Será que esta palavra é para mim mesmo? Será que eu tenho valor? E o inimigo tenta desconstruir o valor do ser humano, dizendo que ele não vale nada, dizendo que não tem mais jeito para ele, dizendo que ele nunca será alguém usado por Deus, dizendo que Deus não pode usá-lo, com uma infinidade de argumentos que são falaciosos. Tem um texto bíblico que fala que nós precisamos contrariar esses argumentos falaciosos que são criados em nossa mente. É o inimigo tentando contrariar a mensagem, contrariar o chamado, mas nessa noite, eu e você precisamos ter a convicção de que Jesus nos chama. Você ouve o chamado do Senhor nesta noite para estar perto dEle? Agora, entendendo que o Senhor continua a chamar nos dias atuais, como nós vamos responder a este chamado? Vamos atender como os discípulos fizeram, prontamente vieram a Ele, está no mesmo texto, Ele chamou para si e eles vieram a Ele. Vamos imitar os discípulos que marcaram a história, que deram um grande lucro para o crescimento, a expansão do reino, ou vamos ser relapsos, vamos dar desculpas, vamos fugir? Lá em Lucas 9:59, fala sobre as características para o discipulado, quando o Senhor chama alguns para caminharem com Ele. Ele disse: siga-me. E aí eles apresentaram desculpas. Um deles disse: deixa-me primeiro enterrar meu pai. O outro disse: deixa-me despedir da minha família. E no versículo 62, Jesus responde para eles: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor chamou e eles se esquivaram. Por que isso continua acontecendo nos dias atuais? Talvez alguém não atende o chamado do Mestre porque não ouviu, não entendeu, está com os ouvidos tampados, não foi aberta ainda a sua mente. Nós precisamos chegar até esses, nós precisamos chacoalhá-los para que acordem e ouçam o clamor do Espírito Santo. Talvez outro não atende o chamado porque elencou na sua vida outras prioridades. Quer primeiro galgar determinadas posições, determinado saldo, posses, enfim, as prioridades que ele mesmo colocou para si. E por isso não atende o chamado do Senhor. Precisamos contar para essas pessoas que não há nada mais importante do que atender o chamado do Senhor e estar aos seus pés. É urgente esta chamada. Mas talvez alguém não atenda ao chamado do Mestre porque percebe algum impedimento, talvez algum pecado de estimação, talvez algo que lhe aprisiona, lhe humilha, lhe envergonha e o faz fugir, correr, se esconder, assim como vários personagens bíblicos, desde Adão. Mas essas pessoas precisam saber que Jesus ainda perdoa pecados. E aqui está o testemunho do seu sangue vertido na cruz do Calvário para cobrir pecados, purificar o homem e tornar nova criatura. Jesus ainda perdoa hoje. Nós precisamos então apregoar esta mensagem que Deus perdoa pecados, purifica com seu sangue e que nós precisamos todos atender ao seu chamado, que é urgente. Não é para amanhã, para os próximos dias, não é para quando sobrar tempo, é para hoje, é para agora. O Senhor chama e nós precisamos responder, assim como os discípulos fizeram. Ele chamou, eles vieram a Ele. Pecamos, falhamos às vezes, quando o Senhor nos convida para perto e nós não atendemos. Somos demorados em ouvir, somos relapsos em atender. O segundo versículo que nós lemos, versículo número 14, diz que Ele nomeou os 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Olha como é interessante a ordem que o Senhor os nomeou. Primeiro Ele nomeou para estar junto dele, depois pregar. Primeiro Ele chama
para perto. Primeiro, Ele quer ter comunhão. A comunhão vem antes do serviço, vem antes do esforço, vem antes do dom, vem antes do ministério. A intimidade com o Senhor vem antes da fama, dos aplausos, do sucesso. Primeiro a intimidade, primeiro estar perto. O Senhor nomeou para que estivessem com Ele, andando por algum tempo, padecendo talvez por algum tempo, aprendendo, sendo fortalecidos, sendo envisionados com a visão da expansão do reino. Estar junto do Senhor. Primeiro é intimidade, depois o ministério. Primeiro é comunhão, depois é o serviço. Olha como muitas pessoas invertem esta ordem e saem correndo para fazer, para agir, mas esquecem de permanecer. Eu lembro de Marta e Maria, que uma delas estava tão nervosa com a outra, porque estava sentada ouvindo Jesus, e ela queria arrumar a casa e preparar as coisas. Estava envolvida tanto no fazer que esquecia do permanecer, de aproveitar. Como está hoje o posicionamento do nosso coração? Queremos estar aos pés de Jesus? Ou estamos tão envolvidos em querer fazer alguma coisa que às vezes nem é o que Ele mandou? Eu lembro de uma pessoa que trabalhou comigo em determinada empresa, que ela tinha um medo do patrão, que quando o chefe chegava e dava uma ordem para ela, ela corria para fazer, e às vezes ela parava lá na minha sala, na sala que eu estava, eu era office boy, ela parava e ficava pensando, e a gente perguntava: o que está fazendo, fulana? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu saí da sala dele com medo, e agora eu estou tentando lembrar o que ele falou. Às vezes nós agimos dessa forma, queremos fazer, queremos agir, trocamos os pés pelas mãos. Abraão fez isso quando buscou dar um jeitinho brasileiro para ter o filho, para cumprir a promessa. Tantos outros tentaram, o próprio Moisés, quando tentou libertar o povo pela sua própria mão. Quantas vezes nós tentamos agir e fazer, mas esquecemos que primeiro é estar aos pés dEle, primeiro é estar com Ele, desfrutar de comunhão, desfrutar de intimidade com o Senhor. O Senhor nos chama para perto, o Senhor nos chama para estar aos seus pés, o Senhor nos chama para permanecer junto dEle, porque senão vai acontecer o que está registrado em Mateus 7:22. Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus responde: nunca vos conheci. Como está o nosso coração ao participar da ceia hoje? A nossa comunhão com o Senhor, ao sentir a presença em meio aos louvores, ou no momento devocional em casa. Como está a nossa comunhão com Jesus? Ainda sentimos Ele pertinho? Ou tornou-se um ato religioso, costumeiro, bater o cartão? Não, eu sei que não. Eu sei que todos nós aqui hoje estamos desejosos de desfrutar da presença do Mestre, de ouvir a sua voz, sentir o seu toque, sentir a sua presença real, verdadeira, porque às vezes o Senhor precisa dar uma pausa para que nós possamos entender e alinhar direito as coisas. Aconteceu com Elias. Elias, com medo, jogou tudo para o alto, abandonou os amigos, foi se esconder numa caverna, entrou em depressão. O Senhor precisou chamar Elias, alimentar Elias, para curá-lo e restabelecer os próximos passos do seu ministério. O Senhor precisa alcançar quando nós estamos numa caverna. Ele precisou ajudar também quando Moisés pensou que tinha acabado o seu chamado, matou o homem egípcio, se escondeu, foi para o deserto, estava tendo aquela faculdade no deserto, e aí o Senhor o chama para a sarça, para ter intimidade primeiro, para depois ele sair, libertar o povo, enfrentar Faraó, mas primeiro ter a experiência com o Senhor, e depois continuar. Não só tinha experiência naquele momento e abandonava,
Depois ele continuou a ponto de, lá no topo do monte, ter uma experiência tão sublime que ele voltou com o rosto resplandecente. Pensa na glória. Pensa na vontade que nós temos de sentir esta presença, a ponto de as pessoas verem o brilho de Cristo nos nossos olhos. Isso está à disposição. Isso está disponível para eu e para você. Às vezes Deus precisa dar uma pausa, como Ele fez com Paulo. Paulo estava com zelo pela religião, perseguindo os seguidores do caminho. E aí no caminho de Damasco, ele teve que prostrar-se ao chão. Precisava conhecer Jesus primeiro. Precisava ter um encontro real para depois pregar, anunciar, escrever toda a informação doutrinária que nós usamos para a igreja, expandir o evangelho aos gentios. Primeiro, ter a presença, ter o contato, ter o conhecimento. O próprio Pedro, o apóstolo, o Senhor precisou corrigi-lo na frente. Queria proteger o mestre, não estava entendendo a abrangência. Precisou corrigi-lo. Depois da crucificação, precisou chamar e perguntar 3 vezes: tu me amas, Pedro? Recuperar a intimidade, para depois ele se levantar como um grande pregador, para ele ouvir o apacenta as minhas ovelhas e se levantar como um exímio pregador fundamental para a expansão da igreja. O que o Senhor precisa fazer para que nós paremos as nossas correrias e nos aproximemos dEle, nos aprofundemos nos seus rios de amor? O que Ele precisa fazer? Antes de nós sermos instrumentos do Senhor, nós precisamos ser íntimos dEle, conhecer a Jesus de verdade. O Senhor quer estar com cada um de nós antes de nos enviar para anunciar. Como nós às vezes perdemos o foco e queremos ser usados. Poucos dias alguém conversava com o pastor dizendo que queria ser mais usado, mas não estava na frequência da intimidade, não estava no dia a dia da comunhão da igreja. Primeiro intimidade, primeiro comunhão, depois o Senhor envia. É claro que quando chega esta parte, nós também nos empolgamos. Quando nós estamos com Ele, estamos íntimos dEle, então Ele nos envia a pregar e não nos envia de mãos vazias. Aqui já entra o versículo 15. Ele nomeou eles para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. E não sem poder nenhum, mas para que pregasse e tivesse o poder de curar enfermidades, expulsar os demônios. O chamado não é apenas para a intimidade, mas também é um envio para causar impacto nesta terra. Nós precisamos continuar fazendo este papel de impactar a cidade onde nós estamos inseridos. Precisamos nos aproximar do Senhor e depois anunciar o Evangelho. Não temermos as afrontas, porque Ele está conosco. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Quando Jó profere aquelas palavras dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, agora não adianta mais os problemas, eu conheço ao Senhor. Será que nós estamos com essa convicção para contrariar as afrontas e dizer: nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos em quem nós cremos? Se por um acaso vierem cerceamentos, perseguições, como citou o pastor William, estamos preparados para manter a firmeza? Se estivermos em intimidade, em Cristo, teremos tranquilidade. Mas quem não tiver, pode titubear. Quando Jesus começou a endurecer a mensagem e os seguidores que queriam somente pão, somente milagre, começaram a sair, dali a pouco sobraram poucos, e Jesus perguntou: e vocês, vão embora também? Aí um que já tinha intimidade com ele disse: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Eu e você já somos esses discípulos que temos intimidade com o Senhor e vamos cumprir a Sua tarefa nesta terra com autoridade, com poder para curar enfermidades.
Creia que Jesus ainda cura hoje. Podem dizer o que quiserem por aí, mas eles não conhecem o nosso Deus. Ele ainda cura os enfermos, Ele ainda liberta os cativos, Ele ainda concede poder para transformar vidas. E vemos testemunhos todos os dias de pessoas que foram transformadas, mudaram a trajetória. Então o chamado não é apenas para estar perto, mas também é para anunciar. Primeiro, estar perto. Às vezes a gente despreza. Durante o dia o Espírito Santo chama para uma oração, e falo por testemunho próprio. Não estou melhor do que qualquer um dos irmãos. Às vezes o Espírito Santo chama, mas a gente tem que resolver mais uma coisa, mas a gente tem que falar com mais alguém, tem que responder mais uma mensagem, tem que ler mais um e-mail, tem que fazer alguma coisa, e depois a gente ora, e depois a gente lê, e o depois pode ficar tarde demais. Vamos esfriando, vamos nos afastando, mas que a partir de hoje, a cada convite do Espírito Santo, nós sejamos ávidos em correr para perto dEle. Às vezes é necessário entrar num local fechado, fechar a porta e orar baixinho, mas ter aquele momento de intimidade. Às vezes é necessário entrar no acostamento, parar o carro, mas ter aquele momento de intimidade. Às vezes é necessário deixar todas as coisas e se trancar no quarto para ver a face do Senhor, mas sair daquele quarto transformado, com autoridade, cheio da glória, para impactar este mundo. Estamos dispostos a atender este chamado? Se estivermos, os sinais seguirão. Jesus chamou os 12, vocacionou para pregarem, e Ele continua chamando e revestindo hoje. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé, logo nós vamos participar da ceia. Mas nós precisamos ter a convicção de que quem anda com Jesus não anda fraco, está temendo as afrontas, está temendo o inferno, os demônios, falta intimidade. Não está vendo o poder de Deus, falta intimidade. Quem anda com Jesus não vive derrotado. O poder do Espírito Santo está disponível para todos nós. Não é só para alguns, para todos. O Senhor nos chamou a todos. Então vamos aceitar este chamado. Primeiro, para vir até Ele, ter intimidade com Ele. Segundo, para estar com Ele, permanecer na sua presença. Terceiro, ser enviado com poder, fazer a missão que temos deixado a desejar também nesse quesito. O Senhor nos chama hoje. O Espírito Santo chama hoje. E como vamos responder? Assembleia de Deus em Joinville, Igreja Sede. O Espírito Santo nos chama hoje para perto e para anunciar. Como vamos responder? Quantos querem dizer, eu irei, usa-me a mim? Quantos querem fazer a diferença neste tempo do fim? Então nós vamos orar, um clamor com todos, aceitando e atendendo ao chamado do Mestre. Talvez alguém queira vir à frente, receber uma oração com imposição de mãos. Estamos à disposição, os pastores estão aqui. Talvez está afastado, talvez está envolvido tanto em atividades que não sente mais a comunhão com o Senhor, não tem estado com Ele como deveria. Queremos orar por você e com você. Talvez alguém aqui nunca respondeu ao chamado do Senhor. Está acostumado com o ambiente eclesiástico, cresceu na igreja talvez. Atenda o chamado hoje. O Senhor quer você perto e quer te encher da sua graça para anunciar a mensagem do Evangelho. Nós vamos orar. Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos chama do jeitinho que nós somos, com as nossas limitações, embora nós coloquemos diversas desculpas. Não posso. Moisés disse, sou pesado de língua. Jeremias disse, sou apenas uma criança.
A mulher samaritana impôs questões culturais, questões de dúvidas teológicas. Cada um de nós arruma alguma desculpa, mas o Senhor nos chama como nós somos. E Ele quer nos usar assim mesmo. Nos chama para perto. Vamos atender ao chamado. Vamos atender ao grito do Senhor. Porque Ele diz: eu te escolhi. Feche os olhos comigo. Senhor, perdoa por todas as vezes que temos sido relapsos com a Tua voz. Quando tens nos chamado para a intimidade, para revelar-nos segredos ocultos a este mundo, para termos, Senhor, renovo de propósitos aos Teus pés. Perdoa-nos. Nessa noite, juntamente com a Tua igreja, renovamos o propósito de atender a Teu chamado, a Tua voz, ao Teu convite para estarmos à mesa, para celebrarmos a comunhão contigo e uns com os outros. Não permita que o inimigo nos engane, não permita que o nosso coração nos engane, as coisas deste mundo roubando a nossa atenção, não nos enganem, mas possamos estar sempre com o alvo claro em nossos corações, as prioridades bem estabelecidas na nossa vida, Senhor. E para este irmão que se sente longe, distante, chama ele, Senhor, para perto de Ti. Desperta ele durante a madrugada, durante o dia. Chama ele para um momento a sós contigo, para um aprofundamento na Tua palavra, para um período de oração, uma consagração na semana, ou o ambiente do culto. Chama para perto, Senhor. E aqueles que já estão perseverando em unidade, em comunhão contigo, derrama da Tua unção, do Teu poder, da autoridade para expulsar demônios, para ver os enfermos sendo curados, para ver os cativos sendo libertos das amarras de Satanás, e a Tua obra se expandindo nesta terra. Atende o pedido, Senhor, meu e da Tua igreja, em prol deste irmão que perdeu a intimidade com o Senhor, que foi se esfriando, que foi se afastando, e talvez hoje está caminhando rumo ao inferno, mas ainda dá tempo. Teu Espírito Santo pode alcançá-lo aonde estiver, restabelecer o propósito, o chamado, a vocação, e usar na Tua presença novamente. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, pela Tua igreja. Também agradecemos pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário, para nos purificar, tornar-nos aptos a participar da ceia, que possamos celebrar em comunhão, entendendo o sacrifício, jamais perdendo esta perspectiva, Senhor. Obrigado. Continua a operar com liberdade na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.